Fala galera, tudo bem? O tema da aula de hoje é pronomes. Esse é um assunto que vai ajudar muito na hora de escrever um texto, sabe por quê? Porque tem muita gente que tem dificuldade em utilizar as funções referenciais do pronome, que é aquela forma de você evitar a repetição de palavras que já foram usadas no seu texto. É bom a gente sempre colocar isso em mente, que toda classe, todo assunto que a gente aprende em língua portuguesa vai nos ajudar na escrita, na oralidade, no uso efetivo dessa língua, ok? Os pronomes têm uma função muito importante, uma função dupla, a função de acompanhar ou de substituir o substantivo. Olha só, memoriza isso, é sempre bom associar a classe gramatical à função, porque dessa forma você não fica em dúvida de como aplicar essa palavra dentro de um contexto. Acompanhar ou substituir o substantivo. Só para facilitar a nossa vida, a gramática coloca uma nomenclatura, uns nomes para organizar um pouco esse pensamento. Então, todo pronome que tiver a função de acompanhar um substantivo, ele vai receber o nome de pronome adjetivo. Vai dar um nome aí na cabeça essa ideia de um pronome ser um adjetivo, né? Mas é só você ter em mente que o pronome adjetivo, ele acompanha um substantivo, ou seja, ele está ao lado do substantivo. Quando eu digo, por exemplo, nossa casa, casa é um substantivo e o nossa, nesse caso, funciona como um pronome adjetivo, porque ele acompanha outro nome, ele acompanha o substantivo casa. Existem também os pronomes que têm a função de substituir um nome. Esses vão ganhar o nome de pronomes substantivos. Ajuda um pouco essa semelhança entre a palavra substituição e substantivo, né? Para você compreender que os substantivos vão vir sempre com essa função referencial, ou seja, eles não vão simplesmente acompanhar, eles vão evitar que você repita o que foi dito antes. Casos comuns desses pronomes são os pronomes pessoais. Quando eu digo, por exemplo, o atendente foi gentil, ele me ajudou. Ele quem? O atendente. Então a função desse pronome aí foi uma função substantiva, ele substituiu o nome que veio antes. Então, logo de cara, a gente tem que fixar essas duas ideias do pronome. Ou ele acompanha ou ele substitui. Só que a classe dos pronomes, ela apresenta uma propriedade bem particular, que é uma distinção entre diversos tipos. Isso complica um pouco, mas como a gente vai compreender cada passo, cada nomenclatura separadamente, tenho certeza que isso vai ficar claro na sua cabeça. Vamos começar com os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais se referem às pessoas do discurso. Calma, é tudo muito simples. Quem são essas pessoas do discurso? Existe a pessoa que fala, existe a pessoa com quem a gente fala e existe aquela pessoa sobre a qual a gente vai falar, né? Então, primeira, segunda e terceira. Vamos ficar com a primeira pessoa, é quem fala. A primeira pessoa é expressa na língua portuguesa por eu ou nós, que é aquela pessoa que fala no discurso. A segunda pessoa é expressa na língua portuguesa pelo tu e pelo vós. Com quem a gente fala. É claro que há muito tempo a gente já usa uma variação que é o você, né? A gente não tem muito costume, a depender da região do Brasil onde você mora, não há muito costume de se utilizar o tu e o vós. O vós praticamente já caiu em desuso. Onde é que ele está presente? Nos textos mais históricos, nos textos literários, nos textos religiosos, ainda há uma presença muito forte. Nos textos jurídicos, ainda há uma presença muito forte desse português um tanto mais formal. E o vós é uma marcação muito forte desse português formal. Hoje em dia, e há muitos anos, a gente utiliza o você e o vocês como segunda pessoa do discurso. Mas tem um detalhe, né? A forma que a gente vai utilizar o verbo vai ser um pouco diferente. Porque eu digo eu sou, tu és, mas com você vira eu sou, você é. Então o você também puxa uma informalidade para outras classes. Vamos lembrar? Primeira pessoa, quem fala, eu ou nós. Segunda pessoa, com quem eu falo, tu ou vós, ou nas variações mais comuns do português, você e vocês. A terceira pessoa é de quem a gente fala, que vai vir expresso pelo ele ou ela, eles ou elas. Os pronomes giram em torno dessas pessoas do discurso. A primeira, a segunda e a terceira. Tudo que a gente vai ver aqui agora tem a ver com essa divisão. Por isso que vem logo no topo, ó, os pronomes pessoais e as pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira. Lembra quando a gente aprende verbo e a gente tem eu, tu, ele, nós, vós, eles? Essas palavrinhas que vêm antes dos verbos são os pronomes pessoais. E tem uma classificação especial para eles. A gente chama esses pronomes pessoais de pronomes pessoais do caso reto. Por que a gente tem que compreender isso? Porque os pronomes pessoais eles são tão complexos, tão necessários, tão úteis e tão presentes na comunicação cotidiana que eles apresentam duas variações, as do caso reto e as do caso oblíquo. Os pronomes oblíquos, que vão ser partículas bem pequenas, como mi, mim, ti, contigo, si, consigo, são pronomes que vão vir depois dos verbos.
Então, por exemplo, eu digo algo como eu estudo aqui. O eu é o pronome pessoal do caso reto, vem antes do verbo, eu estudo aqui. Outro exemplo que a gente pode utilizar o pronome oblíquo é no final da oração também, claro. Quando eu digo, por exemplo, esta refeição é muito boa para mim, ou seja, o pronome oblíquo ele vem no final, logo depois da preposição para. Presta muita atenção nessa distinção e para não ter dúvida, lembra sempre que quando você for utilizar um verbo, os pronomes pessoais do caso reto vão vir funcionando como sujeito dessa oração, ok? Então lembra daquela divisão da conjugação verbal, vai te ajudar muito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não tira da cabeça que eles são os pessoais do caso reto, ok? Bom, essa é a primeira grande distinção entre os pronomes na língua portuguesa. Substantivos e adjetivos e os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Mas você deve ter percebido que esse quadro está bem preenchido, né? Porque essa classe, nossa, ela tem muitas divisões. Mas a maioria a gente utiliza de forma tão tranquila na comunicação que a gente nem percebe que está utilizando um pronome. Alguns desses pronomes, por exemplo, são os possessivos, que também se referem às pessoas do discurso. Aquilo que pertence a mim, que pertence ao outro, ou pertence a quem a gente está falando. Alguns exemplos dos possessivos. Meu, minhas, nosso, nossa, delas, deles. São todos aqueles que têm uma ideia de posse. E a gente utiliza o tempo inteiro, né? Quando eu digo, a minha aula começa às 7. Minha, possessivo. Nesse caso, um pronome com função adjetiva, porque ele acompanha o substantivo, ele não substitui. Em alguns casos, a depender do contexto, o possessivo pode vir sozinho, mas ele só vai vir sozinho se ele estiver se referindo a algo que já foi dito anteriormente no discurso. O possessivo não caminha aí aleatoriamente, eu não posso simplesmente dizer, o nosso foi legal. O nosso o quê? Vai faltar o complemento, vai faltar a essência, a substância, e quem dá essa substância é o substantivo. O pronome está do lado dele, contribuindo para um significado maior das orações, das frases e dos textos. Outro tipo de pronome muito comum são os pronomes de tratamento, que são aqueles que a gente utiliza para se referir às outras pessoas do discurso. É o modo que eu me refiro a determinadas autoridades, a determinadas pessoas, seja em função do respeito, seja em função do cargo que essa pessoa ocupa, né? O você é um pronome de tratamento muito comum, que a gente utiliza com as pessoas com as quais a gente tem certa intimidade. O senhor e o senhora são os pronomes de tratamento mais evidentes para o tratamento de pessoas que exigem um nível de formalidade maior, assim como existem muitos outros, como Vossa Majestade, Vossa Santidade, que vão depender do cargo que essas pessoas ocupam, da figura política, pública que elas ocupam na sociedade. Outros pronomes que existem também são os pronomes indefinidos. Como o próprio nome sugere, eles não se definem exatamente a pessoas muito claras dentro de um contexto. Quando eu digo, por exemplo, alguns livros não prestam, são livros indefinidos, eu não estou especificando de quais livros eu estou falando, então esses pronomes que se referem a objetos, a termos não tão especificados dentro de um contexto, vão receber essa nomenclatura de pronomes indefinidos. Alguns desses exemplos nós temos. Alguns, todos, alguém, ninguém, toda, todos, são pronomes que se referem de forma muito genérica a outros substantivos e que muitas vezes podem vir com a função substantiva, ou seja, com a função de substituir o que foi dito antes. Isso é comum. Um pronome bem bacana de a gente compreender é o pronome demonstrativo. São poucos os demonstrativos, mas eles geram tanta dúvida que a galera fica de cabelo em pé para conseguir compreender a distinção, por exemplo, de este, esta, isto, isso, aquilo, aquela. Nossa, são tantas divisões que a pessoa fica até com medo de mergulhar só nesse bloquinho, né? Por isso que eu fiz questão de deixar esse bloquinho com 2 espaços. Sabe por quê? Porque existem usos variados dos demonstrativos. Eles se referem tanto a lugar, quanto a tempo, quanto à posição de algo dentro do discurso. A distinção mais fácil que a gente faz em relação a esses pronomes é em relação à posição, né? Eu posso dizer, por exemplo, se eu estivesse com um relógio, eu diria este relógio. Ele está perto de quem fala. Então eu uso este, esta ou isto. Se o objeto estiver perto de quem ouve, eu vou usar esse, essa ou isso. Então se eu estou falando com alguém e eu peço que esse alguém pegue um objeto que está perto dele, eu digo, por favor, pegue essa sacola aí. Está perto de quem está ouvindo, de quem está falando comigo. Se estiver longe dos dois, a gente vai usar aquele, aquela ou aquilo. Essa é uma distinção bem fácil de fazer em relação à posição. E em relação ao tempo também. Mas uma distinção bem importante que você tem que fazer desde já, a partir do momento que você começa a escrever mais textos na língua portuguesa, é a distinção em relação à posição dentro de um texto. Então perceba, se eu vou anunciar que eu vou falar algo no meu texto, se eu disser, uma das principais medidas foi esta. Que esta? A medida que eu vou falar ainda. Então eu uso este, esta ou isto. Mas se eu já tiver falado da medida, por exemplo, uma medida que favoreceu a vida do bairro foi a coleta seletiva. Isso aconteceu, isso o quê? A coleta seletiva, ou seja, tudo que eu já me referi no texto, que eu já falei no texto, eu vou utilizar as variações esse, essa e isso.
Ajuda muito você no texto, então, a posicionar. Eu ainda vou falar algo, este, esta, isto. Eu já falei, esse, essa, isso. Facilita muito na hora da escrita. Lembra disso. Outros pronomes, esses são bem fáceis, são os pronomes que constroem aquelas frases que a gente chama de frases interrogativas, ou seja, são as perguntas muito comuns, como o que, como, qual, quem, são pronomes que a gente utiliza nas construções interrogativas que, quando são feitas de forma direta, contam com o sinal de interrogação no final dessas frases. Então lembra que os pronomes interrogativos, bem fáceis, são aqueles usados para a construção de frases interrogativas, ok? Então vamos dar uma recapitulada? Pronomes substituem, acompanham o substantivo, podem ser adjetivos ou substantivos, e sempre se referem às pessoas do discurso. Quem fala, com quem eu falo ou de quem a gente fala. Lembra disso, lembra da posição do pronome em relação ao substantivo, que você vai perceber que o seu texto vai ter uma qualidade muito melhor a partir de agora se você souber brincar com esses diferentes tipos de pronomes que a gente acabou de aprender, ok? Esse foi o tema da aula de hoje, então, pronomes. Muito obrigado.